Graça e a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você que está chegando aí nessa live, neste culto ao vivo, nesse dia 31 de maio de 2020. É o último domingo, né? O último dia do mês. E hoje nós estávamos esperando de poder estar na igreja com os irmãos, mas um decreto do prefeito foi cancelado. Então nós estamos aqui porque a palavra de Deus ela não pode ser freada, impedida de ser pregada. Então, você que está aí, manda um convite, vê o teu irmão que ainda não está neste culto aqui online, liga para ele, passa uma mensagem, porque Deus quer falar comigo, com você, e só Ele tem a palavra que o nosso coração precisa ouvir. Certa vez Jesus falou para os seus discípulos, quando alguns resolveram abandoná-lo, e ele falou para aqueles discípulos: vocês querem ir também? E eles disseram: para onde iremos nós? Pois só tu tens a palavra, as palavras de salvação e de vida eterna. Então, a palavra do Senhor está aqui diante de mim, certo? Ela é do Senhor, como nós estamos falando. Eu não tenho nada para dar para vocês, mas o Senhor tem. E Ele me mostrou algo hoje, nesta manhã, para nossas vidas. O tema você recebeu naquela mensagem que eu passei, que é nas mãos do oleiro. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Jeremias 18, do verso 1 ao verso 18. Você achou? Se você achou, dá um coraçãozinho para eu saber que você achou, para nós iniciarmos esta manhã. Ninguém achou ainda? Jeremias, depois de Cantares, depois de Salmos, depois de Isaías, Jeremias. Vamos então ao texto da palavra de Deus. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel?
diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir. Se tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esta manhã e por esta palavra, Senhor. Toca no nosso coração e abre esse coração, meu Pai, e prepara-o como um solo fértil para que esta palavra seja uma semente boa a encontrar um solo bom e gerar o fruto necessário para o qual ela está sendo lançada nesta manhã. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém? Amém? Glória a Deus. Você está aí? Que bom, que bom. Que bom, né? Esse texto é um texto muito conhecido, pregado muitas vezes em várias igrejas. Nós mesmos ali na semente da palavra já pregamos algumas vezes sobre esse texto. E ele tem uma mensagem para mim e para você, uma mensagem que nos faz refletir acerca da forma como nós estamos vivendo enquanto filhos e filhas de Deus. Da forma como nós estamos vivendo, trazendo sobre nós o peso da responsabilidade de manter-se fiel a Deus, buscando a santidade em dias tão maus como esses que temos vivido, no meio de um povo tão mau e perverso, idólatra e adúltero como esse que temos vivido ultimamente. Mas nós fomos chamados, meus irmãos, pelo oleiro, aquele que tem poder para fazer o barro, o vaso, e transformar esse vaso. E nós estamos nas mãos dele. Amém? Nós estamos nas mãos do oleiro. E aqui, o profeta Jeremias, ele está exatamente chamando a atenção de um povo, e essa palavra, ela é viva nos dias de hoje como eram no dia do profeta. O profeta Isaías, ele profetizou sobre Judá, sobre Israel, durante 23 anos. Desde o tempo que rei Josias foi levantado como rei. E agora, o rei que está aqui, ouvindo essas palavras, que vão ouvir essas palavras do profeta Jeremias, rei Jeoaquim. Mas o povo não se consertava. O povo continuava a fazer as coisas piores a cada dia que passava. Um povo que teve uma experiência linda com Deus, quando Deus, com a sua mão forte, arrancou aquele povo do Egito para fazer cumprir a promessa que ele tinha feito a Abraão há muito tempo atrás. Que de Abraão faria uma grande nação. E Deus alertou: olha, vocês quando entrarem na terra prometida, falou através da boca de Moisés,
na caminhada pelo deserto, e falou também através da boca de Josué, quando vocês entrarem na terra prometida, não se misturem com o povo que lá está. Não se misturem com eles. Não sirvam aos deuses deles. Não dê suas filhas para casar com eles, nem tomem as filhas deles. Mas o povo não ouviu. Depois que Josué morreu, que os anciãos morreram, eles se voltaram para outros deuses e começaram a seguir a outros deuses. E isso foi passando de tempo em tempo. E essa é a história desse povo, o povo que Deus chamou de a menina dos meus olhos. Quando Deus mandou juízes sobre esse povo, toda vez que se levantava um juiz, o povo se voltava para Deus, mas quando aquele juiz morria, o povo se voltava novamente para servir a deuses estranhos. E eu queria trazer aqui para você, no capítulo 11 desse profeta Jeremias, o que Deus falou com Jeremias. E aqui eu achei, embora todo o texto aqui do profeta Jeremias há muitas acusações, mas eu queria chamar sua atenção para esse capítulo de número 11, no versículo 11, até o versículo 15, para você tentar entender melhor. No versículo 11 do capítulo 11, o Senhor falou assim para Jeremias: portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, está falando do povo, que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Olha, isso é tremendo. O Senhor está falando para o profeta Jeremias: olha, Jeremias, eu vou trazer o mal sobre esse povo, e eles vão clamar, e eu não vou ouvi-los. No versículo 12 diz: então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses a quem eles queimaram incenso. Estes, porém, de nenhum modo o livrarão de todo o seu mal, porque o número das suas cidades são os teus deuses, ó Judá. Olha, Deus estava falando para Jeremias que o número de cidades que tinha em Judá era o mesmo número dos deuses que eles estavam servindo. E segundo o número das ruas de Jerusalém, levantastes altares à impudência, altares para queimar incenso a Baal. Ou seja, quantas ruas tinha na cidade de Jerusalém? Esse era o número de altares que aquele povo tinha levantado para Baal, para acender incenso a Baal. E no versículo 14 Deus fala assim para Jeremias: tu não ores por este povo, nem levantes por ele clamor nem oração, porque não os ouvireis no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Aí no versículo 15 ele fala: que direito tem a minha amada na minha casa? A minha amada. Olha, Deus está chamando aquele povo de a minha amada. Que direito tem na minha casa, visto que com muitos tem cometido grande lascívia? Crês que os sacrifícios e as carnes santificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. Olha, vocês entenderam a acusação que Deus está falando, que eles tinham tantos deuses
quanto eram as cidades de Judá, e tantos altares quanto eram as ruas de Jerusalém. E não adiantaria eles clamarem, porque o Deus não ouviria. E o Senhor ainda fala para o profeta: olha, você não ore por eles, não clame por eles. E aqui nesse versículo que nós estamos vendo, o Senhor agora quer falar com Jeremias mais uma vez. Mas ele não quer falar Jeremias agora da mesma forma como falou. O Senhor quer falar com Jeremias mostrando para ele o que ele estaria fazendo com aquele povo. E é por isso que ele fala no versículo 1, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Veja, Deus agora mudou. Ele não queria falar com o profeta Jeremias em qualquer lugar. Não, ele diz que o profeta Jeremias deveria ir a um lugar chamado a casa do oleiro. Porque Deus estava chamando o profeta Jeremias a um lugar diferente, a um lugar reservado. Talvez a um lugar onde o profeta nunca tenha ido. A casa do oleiro, para ver como o oleiro trabalha. E o Senhor aqui está se comparando a esse oleiro, está se comparando o produto final do oleiro, que é o vaso, ao povo de Israel, a você, a mim. Então ele fala para o profeta: você precisa se levantar. Talvez o profeta, depois de receber tanta palavra do Senhor, o que faria com aquele povo? Talvez o profeta estivesse desanimado. Então o Senhor manda que ele se levante, porque quando você está desanimado, o Senhor não vai falar contigo, sentado, prostrado, o Senhor não vai falar. É necessário que nós nos levantemos. Josué estava desanimado. Josué, capítulo 1, versículo 2, o Senhor fala para Josué: Josué, levanta-te e tem bom ânimo. O Senhor está sempre falando que devemos nos levantar, porque Ele quer falar, Ele quer tratar, Ele quer mudar, Ele quer fazer algo. Então precisava se movimentar o profeta. Talvez ele estivesse abatido sobre tudo aquilo que ele já sabia, de mais de 20 anos ouvindo a acusação de Deus, e o profeta falando, e o povo não mudava. Sabe, meus irmãos, quanto tempo a palavra do Senhor tem sido pregada numa nação chamada Brasil, e como nós vemos que o povo não dá importância. Chegam a fazer escárnio numa festividade como foi a do último carnaval. Que coisa triste. Então, Jeremias estava muito ciente do que aconteceria com a nação de Judá. Assim também como a nação de Israel, o reino do norte. E ele manda o profeta se levantar, porque agora ele quer falar com esse profeta num lugar reservado, num lugar próprio para dar um ensinamento para ele. E ele manda que o profeta vá à casa do oleiro. A casa do oleiro, meu irmão, minha irmã, é a casa de Deus. É ali que o Senhor quer falar, é ali que o Senhor vai levantar profetas para falar, para trazer a vontade dele sobre a vida daqueles que estão querendo ouvir. A casa do oleiro é a casa do Senhor. E o Senhor, Ele é o próprio oleiro, e nós somos apenas os vasos. Então o Senhor manda que ele se levante. E não apenas que ele se levantasse, mas que ele descesse também, porque talvez este lugar aonde ficava a casa do oleiro fosse um lugar baixo, ou talvez o Senhor está
falando para mim e para você que para estar na casa do Senhor nós temos que descer do nosso pedestal, descer da nossa razão, do nosso sentimento de superioridade, de tantas coisas que passam. Mas para estar na casa do Senhor nós precisamos nos humilhar. Amém, meus irmãos? Como fala a epístola de Pedro, da 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, ele fala: humilhai-vos, pois, perante a potente mão do Senhor. Então ele tinha que se levantar, ele tinha que se movimentar, ele tinha que fazer algo, mas ele tinha que descer daquele talvez sentimento que estivesse pesando nele. Ah, será que Deus está sendo duro demais com esse povo? Na casa do Senhor, quem vai tem que descer. Quem vai para ouvir e para receber tem que descer. E tinha que ser na casa do oleiro, porque lá ele disse: eu farei você ouvir as minhas palavras. Olha, o que é que nós ouvimos na casa do oleiro, no templo, na casa do Senhor? A palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10 e versículo 17, ele diz: porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É na casa do oleiro, é na casa do Senhor que nós ouvimos a palavra que edifica a nossa fé. É na casa do oleiro que nós ouvimos a palavra que nos liberta, como disse o apóstolo João, em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é ali que nós ouvimos a palavra que liberta. É ali que a nossa fé é aguçada. Como está escrito em Hebreus, capítulo de número 11. Então ele tinha que descer, ele tinha que ir na casa do oleiro para ouvir o que Deus tinha a falar para ele, mas agora de uma forma prática, porque o Senhor tinha falado: olha, eu vou entregar esse povo na mão de um outro povo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eles vão querer orar e clamar e eu não vou ouvir, mas agora Deus queria mostrar de forma prática ao profeta o porquê ele estava fazendo aquilo. A palavra de Deus diz que o pai que ama, ele açoita o filho. Amém? Então no versículo de número 3, diz que o profeta desceu à casa do oleiro. E quando ele chega na casa do oleiro, o oleiro estava trabalhando, ele estava fazendo a sua obra, que é o vaso. E ali estava o barro em cima de uma bancada qualquer, e ele rodava aquele tipo um prato, não sei, que estava em cima daquela bancada, e o prato girava, e então o oleiro ia dando forma ao vaso. E o profeta Jeremias ficou observando isso tudo. E no versículo 4, diz que num determinado momento, aquele vaso que o oleiro estava fazendo com muito carinho, talvez um vaso como esse, o oleiro estava fazendo com muito carinho, um vaso bonito. Estava fazendo com muito carinho, afilando, rodando, e afilando, e molhando, botando a água, amaciando, mas ele diz que naquele momento o vaso partiu, o vaso se quebrou. E o profeta Jeremias está observando aquilo tudo, esperando o que Deus ia falar sobre isso. Porque foi para isso que ele foi lá. Ele não foi ali para observar e aprender como se faz um vaso. Ele foi ali para ouvir o que o Senhor Deus
faz com o vaso. Diga glória a Deus. Oh, meu Rei da Glória. Obrigado, Senhor. Então aquele vaso estava sobre a roda. Aí no versículo 4 disse: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Eu já posso imaginar aqui nesse momento o profeta Jeremias já sabendo o que Deus queria falar com ele. Ele aqui já estava discernindo o que Deus estava querendo falar com ele. Provavelmente o profeta Jeremias se lembrou de quando Deus fez Adão, Deus usou o barro, Deus usou a água e Deus misturou, amassou para lá, amassou para cá. Talvez tudo isso tivesse vindo à memória do profeta Jeremias. Sabe, meus irmãos, não é com qualquer barro que se faz um vaso. Aquele que trabalha com isso sabe muito bem. Segundo alguns pesquisadores, há mais de 200 tipos de barros na Terra. Mas desse número tão grande de tipo de barro, apenas 8 servem para o olheiro trabalhar e moldar o vaso que ele quer. O oleiro nunca vai num lugar de terra revirada, cheia de lixo, para dali tirar a matéria-prima para fazer o seu vaso. Não. O oleiro vai selecionar, ele já sabe dos 200 tipos de barro que existe, ele sabe aonde está ou aonde estão aqueles barros que vai servir para ele trabalhar. Mas pare para refletir um pouco, meus irmãos. Você, eu, nós somos um vaso. Quando Deus nos alcançou para nos moldar, será que Ele nos achou no meio daqueles 8 tipos de barro que são próprios para fazer? Eu me arrisco a dizer que é bem provável que a maioria que está ouvindo esta mensagem, não estou só aqui direcionando agora a você, comunidade evangélica Semente da Palavra, mas como essa mensagem provavelmente vai ser ouvida por outras pessoas também. Então, eu digo, você que está ouvindo esta mensagem, é bem provável que quando o Senhor pegou você, para de você tornar um vaso na mão dele, você era a pior matéria-prima que existia naquele momento. Você também. Você. Então eu posso dizer que a maioria de nós, e eu estou incluído aqui, com certeza, talvez eu seja ainda pior do que você. Um vaso impuro, que se fosse o oleiro trabalhar para tirar as impurezas, para ver se dali sobraria alguma coisa para fazer um barro, certamente não sobraria nada. Mas glória a Deus que Ele não escolhe o barro. Ele é o oleiro que trabalha com qualquer tipo de barro. Talvez você esteja se lembrando de onde você estava caído. Você se lembra de onde você estava caído? Ou você acha que você estava no meio daquele barro próprio para fazer, só estava ali esperando o Senhor te buscar? Pode ter certeza que não. Porque se o sacrifício foi grande, se o preço pago por Jesus foi um preço alto, é porque o vaso daria muito trabalho. Amém, meu irmão?
Vocês estão calados, eu não estou ouvindo ninguém. Dá um sinalzinho de que estão aí, mas eu sei que você está aí. Então o profeta foi lá ver, em loco, no local. E quando ele vê aquele oleiro trabalhando e vê que o vaso que o oleiro estava fazendo com tanto carinho, que ele se quebrou, e ele ficou observando, e ele viu algo na mão daquele oleiro. Ele viu algo no coração daquele oleiro. Aquele oleiro não jogou aquele vaso que ficou defeituoso. Ele não jogou aquele vaso fora. Amém? Ele resolveu fazer de novo. Ele resolveu trabalhar naquele vaso de novo. E o profeta agora começa a imaginar o que Deus vai falar no coração dele, porque ele começa a discernir o que Deus estava falando. A casa do oleiro é a casa de Deus. O oleiro é o próprio Deus. O barro que estava dando ali origem àquele vaso era a matéria-prima, mas o vaso, o resultado final, eram pessoas como você, pessoas como eu. Mas o vaso quebrou e o oleiro não jogou fora. Por que aquele vaso quebrou? Talvez alguns estejam se perguntando, por que o vaso quebra na mão do oleiro? E eu quero aqui dar talvez algumas razões. Poderia dizer que porque o barro ainda estava muito duro. E quando o barro está muito duro, o vaso não é concluído com perfeição do jeito que o oleiro gostaria. Então ele precisa ser trabalhado mais. E ele parte, quebra, mas o oleiro não desiste dele. O oleiro faz, junta tudo novamente e põe mais água em cima dele. A água representa a palavra de Deus. Olha, o que o profeta Jeremias está pensando, e ele observa que o oleiro não desistiu daquele vaso, e ele então tornou a fazer outro vaso conforme pareceu bem aos seus olhos, porque aquele vaso ainda estava duro, estava muito seco, estava com impurezas. Ele precisava modelar melhor, ele precisava amaciar mais. E ele foi amaciando, jogando mais água, e aquele vaso começa a ganhar forma do jeito que o oleiro gostaria que ele fosse. E o profeta Jeremias agora começa a entender o que Deus está falando com ele. Por que Deus o levou ali naquele lugar? O Senhor estava falando sobre a nação de Judá, estava falando sobre Judá, sobre Jerusalém, ele estava falando sobre Israel, que entregaria aquele povo para ser quebrado de alguma forma. E isso seria a ação de Deus na vida dele, porque o fim era que Deus queria fazer daquela nação um vaso bonito. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E ele, no versículo, então no capítulo 5, o Senhor agora vai falar com ele, depois de ter mostrado para Jeremias o que aconteceu ali, aquela visão que ele teve do oleiro trabalhando. A
palavra do Senhor veio a ele, no versículo 5. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, está aqui. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. O que ele estava fazendo aqui? Falando para Jeremias, você está entendendo, Jeremias? Eu não posso fazer com a casa de Israel a mesma coisa, já que eu sou o oleiro e que ele é o vaso, eu posso fazer. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Isaías 45, no versículo 9, o Senhor vai falar: ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura, dirá o barro ao que o formou, o que fazes? Ou a tua obra não tens mão? Muitas pessoas às vezes ficam se questionando, por que estão acontecendo essas coisas comigo? Quando na realidade ela não entende que Deus está colocando, deixando e permitindo que coisas aconteçam porque Ele está moldando. Ele está moldando. Amém, meus irmãos? Se você está passando por uma situação dessa, e você está entendendo agora com esta palavra, que Deus está te moldando, porque Ele quer fazer de você um vaso para a honra. Aleluia. Romanos capítulo 9, versículo 21, está escrito aqui: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Mas Deus quer fazer você um vaso para a honra, como Deus queria fazer aquele povo dele, aquele povo que ele chamou, que ele tirou, arrancou do Egito e mostrou a ele o seu grande poder. Deus queria fazer dele um vaso para a honra. Então ele fala para o profeta: não posso eu fazer a mesma coisa? Eu sou o oleiro. A água é a palavra. O vaso precisa ser amassado, quebrado e fazer ele de novo para que esse vaso, o produto final, seja o vaso conforme a vontade do oleiro. E a vontade do oleiro sobre a sua vida e sobre a minha vida é que nós sejamos vasos para a honra, não vasos para a desonra. Você está aí? Dá o seu joinha, dizendo: eu estou prestando bastante atenção. Veja, meus irmãos, como Deus trabalha. Aquele povo ouviu o profeta falar o tempo todo. Agora Deus chama o profeta para ir a um lugar, a casa do oleiro, e ali mostrar para ele o que ele faria com aquele povo. Quebraria aquele povo. Porque o vaso, primeiro, o barro precisa ser preparado. Ele precisa ser umedecido e amassado. E depois jogado numa bancada, não sei qual o nome que se dá, um prato que gira, para dali ele ganhar o formato. Mas depois que esse vaso está pronto, ele precisa passar também pelo fogo. E o fogo é a presença do Espírito Santo de Deus. Ah, meu irmão. Ah, minha irmã. Ouça o que o Senhor está falando. Porque o profeta Jeremias foi chamado, e nós estamos ouvindo esta mensagem,
Porque nós precisamos fazer uma reflexão para saber quem somos nós diante de Deus. Como nós estamos? Nós estamos como aquele vaso que precisa ser quebrado de novo. Como nós estamos na mão do oleiro, estamos permitindo que o oleiro dê o formato que ele quer? Ou estamos nós escolhendo o formato? Vimos aqui que tanto Isaías como Paulo, eles falam que o oleiro é que tem o poder sobre o barro e sobre o vaso. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E ele fala mais, no versículo de número 7, ele fala: no momento que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se tal nação, porém, contra a qual se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Olha, ele não vai jogar o vaso fora. Ele pode quebrar. Ele pode voltar a lançar mais água sobre ele. Água, a palavra. Quando os apóstolos chegaram para Jesus, e Jesus então começou a lavar os pés deles. Pedro disse que não precisava ser lavado. Sabe, a palavra de Deus diz: vocês já estão limpos pela palavra. É a palavra que nos lava. Sim. Então o Senhor está dizendo para Jeremias: olha, Jeremias, eu estou fazendo tudo isso por conta do amor que eu tenho pelo meu povo. Eu estou moldando novamente pelo amor que eu tenho. Então, meu irmão e minha irmã, se você está na mão desse oleiro, não questione, apenas saiba que ele está te moldando para você ser um vaso melhor. Confia na mão do oleiro. Confia na mão do oleiro. O vaso não vai ficar deformado o tempo todo, porque o oleiro vai refazer o vaso. E ele disse: tal nação, porém, se converter, ele fala de arrependimento. E é por isso que muitos vasos demoram a ganhar a forma que o oleiro está querendo dar. Sabe por quê? Porque não quer aprender com as lições que estão sendo passadas. Não quer aprender, não quer tirar sabedoria dos momentos em que está sendo trabalhado. E aí não se quebranta. Não se quebranta, não se arrepende do seu mal. E o vaso fica sendo quebrado e moldado, quebrado e moldado. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Há muito ainda que precisamos fazer. Embora muitos de nós estejamos trabalhando, estamos na mão do oleiro e ele está nos moldando,
Mas ainda há muitos que estão duros, com o coração duro, e não se sujeitam à reprimenda de Deus. A primeira coisa que falam é: vou sair da igreja, vou sair da casa de Deus, vou sair da casa do oleiro e não quero mais estar na mão desse oleiro. É melhor estar na mão do oleiro. É melhor estar na mão do oleiro, porque ele está trabalhando para você ser um vaso bom. Um vaso para honra. Um vaso para honra. Esse povo estaria indo para o cativeiro. 70 anos ele falou para o profeta Jeremias. 70 anos eles ficariam no cativeiro. Mas depois o Senhor os resgataria de lá. Eu não sei, porque o cativeiro é um lugar onde nos sentimos aprisionados, nos sentimos com as nossas mãos atadas, sem poder fazer nada. E assim muitos ficam diante de situações que não agradam a Deus. Ficam com suas mãos atadas, com o coração endurecido. Mas o Senhor quer trazer você de volta. Ele quer fazer de você um vaso novo. Amém? Quantos aqui querem deixar que o Senhor transforme você num vaso novo? Quantos de vocês estão dispostos a se manter firme na casa do oleiro e deixar que ele molde você do jeito que ele quer, não do seu jeito? Bota um sorriso no seu rosto, ainda que a situação que você esteja passando não esteja muito boa. O oleiro continua trabalhando. Ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando. Amém? Mantenha-se firme. Porque o que o Senhor quer de você é que você seja um vaso para a honra. Tem uma música, vou tentar cantar esta música, não tenho voz muito boa para cantar e não tenho nenhum instrumento para acompanhar, mas eu vou cantar esta música, vou tentar, e queria que você cantasse ela comigo daí, da onde você está. Ela diz assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu um vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Coloque a mão no teu coração aí onde você está. Vamos orar, meu irmão, minha irmã.
Este domingo é o primeiro dia da semana. Vamos deixar que esta palavra, que ela venha a nos confrontar e fazer com que nós possamos olhar com os olhos espirituais e deixar que o Espírito Santo nos revele se há algo que precisa ser tirado, alguma impureza deste vaso, e permitir que o Senhor transforme este vaso num vaso novo. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta manhã, por esta palavra, Senhor. Sei que há muitos que não dão importância para a tua palavra, mas tu quer, ó Deus, trabalhar. E a palavra, ela é como a água jogada sobre aquele barro que estava duro. E à medida que a palavra ela é lançada, o barro vai sendo amolecido, vai sendo tratado e fica mais fácil, Senhor, de ser encontrado as impurezas e elas dali são arrancadas. É uma pedrinha, Senhor, é um pedaço de madeira que está ali agarrada e fincada naquele vaso, machucando aquele vaso. E à medida que a água vai sendo jogada, à medida que a palavra vai sendo lançada, aquelas impurezas elas vão sendo expostas e elas são retiradas pelo oleiro. Senhor, que tu possa trabalhar nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos ser um vaso novo, um vaso moldado segundo o que deseja as tuas mãos, Senhor. Não a nossa forma, porque muitos querem ser, meu Pai, um vaso bonito, colorido. Muitos querem ser um vaso grande, um vaso com dourado, Senhor, mas nós precisamos ser o vaso que o Senhor quer que nós sejamos. Por isso, Senhor, nos molde, em nome de Jesus, segundo a tua vontade. E eu assim, Senhor, te agradeço por esta palavra que tu nos deste nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu amado, minha amada. Tenha um domingo muito especial, muito abençoado na casa do Senhor. Medite bastante na palavra de Deus, porque o oleiro continua trabalhando. Na medida em que nós vamos meditando na palavra de Deus, cada vez mais meditando na palavra de Deus, cada vez mais conhecendo da palavra de Deus, nós vamos sendo moldados. Porque tu quer nos moldar para vaso de honra. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por cada irmão e cada irmã que está ligada, Senhor. Sei que há muitos que ainda estão dormindo. Há muitos que não puderam hoje estar conectados conosco. Mas há muitos que poderiam estar conectados, provavelmente tomaram uma outra decisão. Mas tu sabe e conhece o coração de cada um. Eu peço, Deus, a tua bênção sobre as nossas vidas. Que tu nos livre de todo mal, Senhor. Nos livre de toda enfermidade, todo tipo de enfermidade, Senhor. Nos livre, Senhor, de toda essa peste que está vagando por aí, Senhor. De todo mal, de todo vírus, Senhor. Que a nossa casa, Senhor, seja guardada como tu guarda e que nós possamos estar debaixo das tuas asas, Senhor. Seguros, onde nós podemos nos sentir seguros, Senhor. Que nem seta que voa de dia, nem mortandade que assola ao meio-dia, que não venha sobre a nossa vida, nem sobre a nossa casa, Senhor. Que nós tenhamos, Pai amado, sempre no nosso coração o desejo de falar e de ouvir a tua palavra, porque o vaso precisa ser moldado pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Abençoa cada irmão e cada irmã. Dá paz, dá alegria, que sejamos prósperos, todos nós, naquilo que tu colocar
em nossas mãos para fazermos, Senhor. E perdoa, Senhor, porque o profeta Jeremias ouviu que tu disse para ele lá na casa do oleiro que se o povo se arrependesse, Senhor, tu também se arrependeria de todo o mal que intentava fazer contra ele. Então, Senhor, perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas mazelas, Senhor, as nossas fugas, que muitas vezes fugimos, Senhor, da tua presença, achando que podemos nos esconder de ti, Senhor. Perdoa, Senhor, e faça de cada um de nós um vaso novo, um vaso para a honra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E toda a igreja do Senhor diga amém. Amém. Deus abençoe. Até mais tarde, à noite, teremos uma outra live às 19 horas. Vamos estar juntos, meus irmãos. Vamos deixar o oleiro trabalhar na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês.